Na Semana Nacional da Conciliação, uma mediação inédita foi realizada em Porto Alegre. Moradores em situação de rua que vivem embaixo do viaduto São Jorge, no bairro Paternon, receberam propostas da Prefeitura de Porto Alegre para deixar o local. Viver em casas improvisadas, sem água nem luz e sem o básico para o dia a dia é duro. Divino é um dos cerca de 10 moradores de rua que vivem embaixo do viaduto São Jorge. E essa é a realidade dele, que está no local há 8 meses. Ele conta que desde criança vive pelas ruas. Já morei em vários lugares na rua, é perigoso. De noite passa muita pessoa ruim aqui, muito ladrão, muito louco. É perigoso, né? Para mim é importante o ajudamento do pessoal, querendo ajudar a sair da rua, arrumar serviço para mim, arrumar minha vida, endireitar minha vida, arrumar uma família. Divino se refere às propostas que foram colocadas para ele e outros moradores na mediação realizada por meio do Sejusc, com a participação da Defensoria Pública do Estado, entidades assistenciais e advogados da administração municipal. Bom, a tentativa aqui é dar a eles um primeiro passo, que os reencaminhe de volta à vida com dignidade. Os problemas são muitos, as necessidades também. Encontrar as soluções é o desafio dessa equipe aqui, formada por mediadores, defensores públicos e membros de entidades assistenciais. A primeira vez foi dentro das dependências do fórum, lá no Sejusc, onde a gente faz todos os atendimentos. E lá por achar o melhor, porque lá foi apenas um morador. Então, como esses moradores de rua são vulneráveis, o pessoal da equipe, dos próprios mediandos, os participantes, acharam por melhor fazer no local. A Prefeitura de Porto Alegre buscou o Sejusc solicitando a pré-mediação, ou seja, não há processo judicial distribuído. A intenção é convencer os moradores a desocuparem o viaduto sem despejo. Para isso, o diálogo foi estabelecido. Entre as propostas estão a estadia por um curto período em abrigos, encaminhamento para trabalho formal e, após, aluguel social. Porém, o aluguel social está com uma lista de espera. Hélio foi um dos que não aceitou ir para o abrigo, pois diz que teve problemas anteriormente em uma das casas por onde passou. Não vou. Davi aceitou o acolhimento e aguardar pelo aluguel social. Se recuperando da dependência química, o jovem de 27 anos trabalha informalmente e deseja recomeçar a vida. Foi bacana, foi interessante até. Porque eu preciso também sair daqui, né? Não é só por área de risco e outros casos aí que eles falaram aí. Porque eu já estou quase 2 anos aí, né? Uma nova sessão ficou marcada para o próximo dia 27 de novembro para dar andamento às negociações. E vamos continuar nesse assunto agora com a juíza Luciana Sorrentino, que é a coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Gal. Bom, vimos esse caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a preocupação não é só em retirar o morador daquela ocupação em situação de rua, mas sim em proporcionar dignidade, informação, encaminhamento. Ouvir o que é a eles proposta. querem, né? Interessante essa. Exatamente, assim, essa iniciativa é muito importante porque é uma mudança de paradigmas, né? É o que eu sempre falo, não é só retirar a pessoa do local e colocar ela em qualquer lugar, é ouvir, é fazer com que ela participe, se sinta acolhida e auxilie na solução, indique as suas necessidades e os seus interesses. Então, essa iniciativa é muito importante. E a gente vê ali que teve uma roda de conversa de representantes do tribunal com os moradores que estavam ali. É uma primeira etapa? Como que funciona esse processo? Exatamente, foi instalada uma mediação, que é o quê? Uma forma de solucionar o conflito em que as próprias pessoas vão ali encontrar uma solução com o auxílio do mediador, né? E aí a primeira parte é o quê? É falar com cada um individualmente. Para quê? Para identificar os interesses, quais são as suas posições, e aí depois juntar todos numa grande conversa. Então, a mediação ela vai se desenvolvendo em várias sessões, por isso que a mediação demora um pouco mais de tempo do que a conciliação, que é para casos mais simples e se resolve rapidamente. Agora, a mediação e conciliação ela foi institucionalizada, digamos assim, pelo CNJ em 2010, mas ela sempre existiu e agora ganhou. A gente enxerga isso com mais clareza em vários tribunais do país? Exatamente, o CNJ instituiu em 2010 essa política pública em todos os tribunais
E a gente percebe aí que gradativamente cada vez mais tem sido aplicado nos casos jurídicos, né? Então, ao invés de ajuizar um processo, nesse caso a prefeitura poderia aí ajuizar algum tipo de ação simplesmente para retirar à força os moradores, mas não, preferiu usar uma forma mais pacífica, porque o efeito social também conta muito, né? Não é só a questão jurídica. É uma mediação inédita. Dá para a gente avaliar quanto tempo dura esse processo até que as pessoas possam decidir se querem ou não deixar o local onde elas vivem hoje? Nesse caso não tem como avaliar, mas assim, como a mediação não tem um limite, eu acho que quando as pessoas estiverem seguras da resolução do conflito, aí ela vai terminar, mas assim, não tem um prazo fixado, né? Aí não tem como estabelecer também uma perspectiva de término. Agora, já a conciliação, ela pode ser usada também para conflitos familiares? Geralmente usa-se a mediação para conflitos familiares, porque o conflito familiar envolve o quê? Uma relação continuada, a questão tem uma abordagem mais psicológica. Agora, onde a gente vai usar mais a conciliação? Por exemplo, nos casos de consumo. Então, eu estou discutindo um contrato, é uma coisa simples. A conciliação geralmente demora aqui no DF 40 minutos. Em 40 minutos é possível ter uma conversa e chegar a um acordo. Então, a conciliação vai ser para casos muito pontuais, assim, mais simples, que não tem aí um desdobramento para o futuro. A mediação não, né? Tem esse desdobramento. E nos casos familiares, geralmente é mediação. E durante essa mediação que a gente viu na reportagem, os responsáveis pelo tribunal vão até o local. Isso transforma o processo de outra forma, né? Que a pessoa está ali, recebe as pessoas no local onde ela já está adaptada, isso facilita. Até mesmo aquela pessoa que talvez não quer, no primeiro momento, deixar o local, isso vai facilitar bastante, né? Com certeza, assim, uma observação muito importante que você fez, Galton. O judiciário hoje tem muda de face, eu acho, muda de postura, chegando mais perto das pessoas, e essa é a proposta da mediação. Então, que todos estejam no mesmo nível, não tem essa relação hierarquizada, né? E muitas pessoas têm medo ainda da justiça, têm medo de ir ao fórum. Então, todos os dias eu recebo pessoas, eu vou ser presa na audiência, vai acontecer alguma coisa comigo? Então, assim, essa aproximação é muito importante e isso muda, né, a cara do judiciário. Ok, Luciana Sorrentino, mais uma vez obrigada pela participação conosco, doutora. Obrigada, eu que agradeço.